Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais um vídeo sobre a história da igreja, nessa série sobre a história da igreja, a gente vai falar sobre um personagem muito importante dentro da teologia reformada, um dos maiores teólogos dentro da linha reformada calvinista, que é o próprio João Calvino, o precursor do calvinismo. Você vai conhecer a história de vida dele, e o seu pensamento e as suas principais contribuições dentro da teologia reformada calvinista, porque a teologia reformada envolve vários campos, mas principalmente a chamada linha calvinista. Então você vai conhecer quem foi João Calvino, suas ideias, contribuições na sequência da reforma protestante. Então você já sabe, para me ajudar, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos lá, João Calvino. João Calvino nasceu em Noyon, na França, em 1509 e tornou-se mestre em teologia quando ainda tinha apenas 18 anos. Em 1532, Calvino se graduou em Direito, muito por insistência de seu pai. Intelectualmente, ele tinha um grande interesse pelo humanismo e assim dedicava-se ao estudo das coisas pelo retorno às fontes originais. Entre 1533 e 1534, João Calvino converteu-se ao protestantismo. Ele manteve grande contato com as ideias de Lutero, mas atribuiu sua conversão à providência divina. Ainda em 1534, Calvino assumiu publicamente sua conversão ao protestantismo. Entretanto, na França não havia tolerância religiosa, e temendo ser perseguido, ele decidiu fugir para Genebra, na Suíça, em 1536. Essa questão de tolerância religiosa no sentido de ainda o catolicismo romano tinha muita força por lá. Na Suíça, a existência da tolerância religiosa permitiu que Calvino pudesse praticar suas ideias livremente. Em Genebra, ele foi convencido por um pregador local chamado William Farel, e juntar-se aos esforços de espalhar a fé reformada pela cidade. No entanto, desentendimentos com a administração local de Genebra fizeram-no ser expulso da cidade em 1538, mas 3 anos depois, ele foi novamente convidado para levar a fé reformada para a cidade suíça. Em Genebra, Calvino teve grande influência em reorganização da congregação local e também na política. Teologicamente, a reforma promovida por Calvino tinha como ponto central a ideia da predestinação. Isso aqui, ele é um dos principais ensinadores dessa teologia da predestinação, eleição, nesse sentido. Não que os outros reformadores antes dele, como Lutero, não pensavam parecido, só que ele foi o que sistematizou esse assunto. Então, por isso que é chamada hoje a teologia calvinista. Esse conceito diz que Deus, antes da criação, já havia determinado aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam legados à condenação eterna. Isso aqui baseado nos textos e na interpretação dele, que tem a sua base, claro, mas é dentro da interpretação calvina ou calvinista. Entretanto, Calvino afirmava que era impossível descobrir quais eram os eleitos à salvação. Não tinha como saber, a pessoa não tinha marcação na testa. Mas que alguns indícios poderiam indicar isso. Esses sinais deveriam ser buscados pelos fiéis ao mesmo tempo em que se mantinha uma vida correta em obediência a Deus. Então, uma das marcas é a vida de obediência a Deus, a piedade. Dentro da teologia calvinista, a ação de Cristo ao sacrificar-se não foi um ato para salvar toda a humanidade, mas apenas os eleitos. O calvinismo também enxergava a fé de maneira mais individualizada e por isso o papel da intermediação com Deus feito pelos clérigos na Igreja Católica era criticado por Calvino, que tem verdades. Naquele tempo a Igreja Católica Romana e os seus sacerdotes eram praticamente os intermediadores da salvação entre Deus e os homens. Ele acreditava que cada pessoa deveria manter sua própria relação com Deus, o que é verdade sim. O véu foi rasgado no templo da Antiga Aliança e agora nos deu acesso a Deus, por meio de Cristo, mantendo uma conduta de vida marcada pela pureza. Então ele era uma pessoa que tinha essas ideais de virtudes puritanas, além desse entendimento sobre a eleição. A valorização da pureza e de uma vida regrada levou Calvino a defender algumas medidas extremas, como a proibição da dança em Genebra. Ele também tentou regular de maneira bastante rígida os hábitos e costumes dos fiéis por meio de uma instituição local que governava a cidade. O ascetismo acabou estabelecendo-se como uma prática importante da fé calvinista, essa questão da pureza, da santificação. As ideias de Calvino também faziam uma defesa extensa da ideia de vocação. Nesse sentido, Calvino dizia que cada pessoa tinha recebido
dons e talentos de Deus e que era dever de todos exaltar a glória de Deus, levando esses talentos ao seu desenvolvimento máximo. Assim, o calvinismo criou princípios teológicos que resultaram numa grande valorização do trabalho, pois se praticar sua vocação era exaltar a Deus, logo, trabalhar exaustivamente era um ato de fé, por causa desses talentos e dons que a pessoa, segundo a interpretação dele, né, a visão dele, a pessoa tinha. Então ela tinha que levar ao máximo isso, que quanto mais ela levasse ao máximo, mais Deus era glorificado. Calvino ainda combateu as restrições à usura, defendidas pela Igreja Católica, que tem a ver com a questão do dinheiro, né? Com isso, a acumulação de riquezas tornou-se algo aceitável e buscado pelos calvinistas. Na lógica calvinista, a dedicação à sua vocação resultava no acúmulo de riquezas, né? Seu trabalho, né? Fruto do trabalho, vistas como uma bênção de Deus ao trabalho praticado. Portanto, a riqueza passou a ser tida como uma prova das bênçãos de Deus àqueles que o exaltavam por meio da sua vocação. Aqui é o contraponto, a ideia de Calvino é o seguinte, é um contraponto entre a ideia de que a pobreza, voto de pobreza, né, que era uma das coisas ensinadas pelo catolicismo romano, era uma forma de piedade a Deus, era vista como uma forma de piedade. Mas Calvino vem com uma ideia diferente, dizendo que o trabalho exaustivo, através do teu corpo, te traz o fruto que é a riqueza. Então, quanto mais você trabalha, mais você tem esse fruto do trabalho e mais riqueza você vai acumular. Nesse sentido, e não no sentido de avareza, de querer ser rico a qualquer custo. As ideias do calvinismo e sua justificação do trabalho e do acúmulo de riquezas foram bem recebidas em muitas partes da Europa, sobretudo pela burguesia, né, que é o pessoal que empreendia, né, na época. Muitos historiadores dizem que tais ideias contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo. Tem essa questão mesmo. Os calvinistas espalharam-se por outros locais como Inglaterra, Escócia, França e Países Baixos. Agora vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, né, que é muito conhecido e falado entre eles. As ideias de Calvino popularizaram-se em Genebra, ficando conhecidas como calvinismo ou fé reformada. Seus preceitos foram organizados nos séculos seguintes pelos próprios fiéis e podem ser resumidos em 5 pontos. Depravação total do homem. Crença de que o homem é mau e incapaz de redimir-se de seus atos sem uma regeneração do espírito que lhe dê uma nova natureza. Nesse sentido, a demonstração de fé é uma manifestação clara de salvação, que o homem caiu, né, desde Adão. Eleição incondicional. A salvação deu-se mediante um ato de predestinação, portanto, antes da criação. Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Expiação limitada. O sacrifício realizado por Jesus Cristo não visava a salvar a humanidade como um todo, né, mas apenas os eleitos, porque eles alegam que a expiação eficaz, né, atingiu quem era para atingir. Graça irresistível. Os eleitos não podem resistir ao chamado feito por Deus, porque a graça de Deus é irresistível. Perseverança dos santos. Todos os eleitos por Deus mantêm sua fé e perseveram até o fim. Isso aqui é bem polêmico, né? É um dos 5 pontos do calvinismo. É o 5 pontos do calvinismo. E é uma coisa bem polêmica e que gera debate até hoje entre a linha calvinista e arminiana em determinados elementos aqui. Agora vamos falar sobre o calvinismo como segunda onda dentro da Reforma Protestante. O calvinismo é entendido por muitos historiadores como um movimento que fez parte de uma segunda onda do reformismo religioso. A Reforma Protestante teve seu início por meio da ação de Martim Lutero, ao questionar alguns dos dogmas da Igreja Católica, sobretudo na questão das indulgências, prática que consistia na doação do dinheiro em busca do perdão e garantia da salvação. A contestação de Lutero não intentava gerar um rompimento com a Igreja Católica, mas sim possibilitar sua reforma, o que não aconteceu, né? Por isso que veio a Reforma Protestante. Ele queria que as ações vistas como imorais, como a cobrança de indulgências e a simonia, venda de cargos eclesiásticos, fossem expulsas do meio religioso. Entretanto, Lutero foi excomungado, causando o seu rompimento definitivo com a Santa Sé, né? A Igreja Católica Romana. Lutero ainda procurou garantir o acesso das pessoas aos sacramentos, que era impedido, né? Tinha toda essa questão de graduação de salvação, né? Que eles faziam, né? Além da venda de salvação através das indulgências. Uma vez que ele acreditava que não havia necessidade de sacerdotes para fazer a interlocução dos fiéis com Deus, que é essa intermediação que você vê aí no catolicismo romano. Como ele acreditava na ideia de que a salvação era garantida pela fé, era vital que as pessoas tivessem contato direto com as escrituras sagradas, né? O que é bíblico. Assim, a salvação era uma experiência individual que deveria ser obtida reforçando-se a fé das pessoas. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e compôs hinos também nessa língua
para que as pessoas pudessem cantar durante as celebrações. As ideias de Lutero espalharam-se por muitas partes da Europa e em alguns locais encontraram cenário propício para propagar-se. No entanto, essa ação abriu um precedente, pois se todos poderiam ler a Bíblia, interpretações diversas poderiam surgir desse contato. Isso deu início à citada segunda onda do reformismo na Europa. E a fonte, pessoal, de todas essas informações está no site historiadomundo.com.br. Você pode conferir isso lá e outros detalhes também. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de João Calvino, os seus principais acréscimos e contribuições dentro da Reforma Protestante. E ele foi um dos principais líderes nessa sequência da segunda onda da Reforma Protestante, né? E aqui dando a minha opinião pessoal, eu não sou calvinista, respeito os calvinistas, respeito Calvino como teólogo, grande exegeta, não concordo com tudo que ele falava, mas ele não falava só sobre salvação, ele falava sobre outros assuntos também, então ele tem muita coisa interessante e contribuições, e apesar do calvinismo ser uma interpretação sobre soteriologia, né, que é a salvação, que eu não concordo, eu respeito a interpretação dele, e entendo que ele contribuiu num momento histórico necessário, não só ele, mas os outros reformadores, mas principalmente ele que desenvolveu essa sistemática sobre a soteriologia, né, que diz respeito à predestinação e eleição. Foi necessário porque eles estavam combatendo o catolicismo romano da época, e na época foi necessário fazer ênfase à questão da eleição, da salvação pela fé e não pelas obras, porque naquele tempo a salvação era pela obra, era a igreja que salvava as pessoas, era a igreja que dizia quem era salvo e quem não era, e inclusive vendia salvação. Então teve uma importância histórica e cultural naquele determinado momento, mas depois teve que vir os freios e contrapesos sobre esse assunto da soteriologia, né, da salvação. E aí vem um pensamento arminiano que eu vou falar em outros vídeos, que é uma ideia que contrasta com essa ideia do Calvino. Então, eu penso que são duas ideias irmãs e que se completam de certa forma e ajudam a gente a entender, seja da forma calvinista ou seja da forma arminiana, a questão da salvação. Melhor e muito mais edificante do que a visão romana, né, que vendia a salvação através de indulgências. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer, para o canal crescer, deixe seu comentário também para eu saber o que você achou, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.